Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, nesta oportunidade, lendo no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 2, inicialmente. Depois faremos referência a outros versículos. Assim está escrito: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Esse é o texto que vamos meditar, conforme disse, referindo também a outros versículos e textos, falando sobre 7 características na vida de Daniel e fazendo uma comparação com os nossos dias. Como nós sabemos, Daniel foi levado cativo de Judá para a Babilônia muito novo ainda. Ele era um adolescente quando foi levado cativo, mas demonstrou, mesmo na sua adolescência, que ele era um jovem, um adolescente de propósito, de decisão, de compromisso, de aliança. Enfim, era alguém que não vivia um faz de conta, mas era alguém que vivia com a sua vida centrado em Deus e na expectativa do futuro, o que o futuro reserva diante da presença de Deus para os seus filhos. E ele, ao entrar no reino da Babilônia, no império da Babilônia, ele não se encantou com as belezas, com as novidades, com o avanço, porque Babilônia era um império avançado na época, concorrido. E Daniel, quando chega lá, ele não se deixa dominar por aquelas coisas que estavam se oferecendo a ele como a oportunidade de um novo país, um novo império, sobre uma outra direção, e que ele pudesse ali então deixar para trás as suas raízes lá de Judá e seguir ali o seu caminho, aproveitando tudo que se lhe apresentasse. Mas Daniel não fez assim. Daniel, quando teve em casa, em Judá, junto aos seus pais, aos seus pares, ele foi orientado, ele foi instruído e ele aprendeu a servir a Deus, a ser fiel, a ser leal e tomar direções corretas para a sua vida, para que não houvesse um comprometimento e com isto ele pudesse então perder o elo de comunicação com Deus e trazer tristeza às suas raízes, aos seus pais, à sua família, à sua terra, a promessa de Deus para o povo de Judá. Então Daniel, ele guardou aquilo no seu coração e ele então viveu com aquele propósito e objetivo. Eu não posso deixar-me levar pelas descobertas de Babilônia, pelas novidades, pelas facilidades que ela oferece, e com isso então chegar a conseguir ou conquistar o aval, a admiração e a apreciação de alguém. Não, eu não posso fazer isto. Tanto é que no primeiro momento que ele chega, quando é feito o regulamento, como eles deveriam viver, o que comer e o que beber, já ali, na primeira oportunidade, Daniel não perdeu tempo. Ele chegou ao responsável e colocou diante dele o seu ponto de vista, a sua convicção, o seu propósito diante de Deus. E Deus deu a ele graça e misericórdia. E ele foi atendido
naquilo que ele estava pleiteando. E por conta disso, já desde ali, Daniel mostrou-se alguém diferente, convicto, seguro, certo e bem convicto, bem estabelecido do que ele esperava ali naquele império. O império não ia mudar a mente, o coração, a prática, os hábitos, o comportamento de Daniel. Ele iria passar por ali, mas com os olhos voltados para o céu, voltados para Deus, e aproveitando cada oportunidade, como ele poderia ali representar o Deus a quem ele servia. E isso nós observamos em várias oportunidades, quando eles foram passar pelo treinamento e depois do treinamento para o teste final, eles se mostraram mais sábios porque contavam com a ajuda de Deus, os dons de Deus estabelecido na vida deles, fez toda a diferença. E quando Nabucodonosor, com quem ele trabalhou primeiramente, teve um sonho, não se lembrava do sonho e queria saber o sonho e a interpretação, e ninguém conseguia fazer isto, Deus revelou a Daniel. Daniel não se engrandeceu, não se envaideceu, não exigiu posição, não menosprezou os outros, não. Ele deu glória a Deus e deu ao rei o sonho e a interpretação. Passando ali, ele segue seu caminho, Nabucodonosor morre, entra Belsazar, Daniel continua no reinado de Belsazar, e alguém faz referência a ele. Olha, no tempo de Nabucodonosor, o teu pai, existiu lá um jovem, um homem, Daniel, e começou a dar as qualidades de Daniel. E Belsazar então chama Daniel e diz: és tu aquele Daniel? E Daniel estava na mesma posição, no mesmo propósito. E o que aconteceu? Belsazar, usando da orgia, das taças, dos cálices, que foram levados de Jerusalém, do templo para a Babilônia, usando aquilo para bebedeira, para toda sorte de coisas ilícitas. Então Deus o sentenciou naquela noite com a escrita na parede. E ninguém podia explicar. Mas Daniel foi lá e, usado por Deus, descreveu o que queria dizer aquelas letras e qual era a mensagem. E como Daniel interpretou, assim aconteceu. Ele perdeu o reinado naquela noite por conta daquela atitude. E Daniel seguiu seu caminho. Depois veio Dário e por final veio Ciro. Ele continuou do princípio ao fim, sem mudar uma vírgula, sem adaptar-se ao sistema mundano da Babilônia, ao espírito babilônico. Não. E quando eram pressionados a fazer alguma coisa, eles se levantavam e davam testemunho de que eles estavam firmados em Deus, não importasse qual seria a consequência que eles receberiam por defenderem a fé. Mas glória a Deus, em todas as oportunidades em que Daniel abriu a sua boca e deixou Deus usá-lo para explicar, para mostrar e interpretar, a sua atitude fez com que o coração do rei se mudasse e ele fizesse o decreto para que adorasse e servisse o Deus de Daniel. Então, veja como é importante um testemunho fiel e verdadeiro de quem conhece a Deus, de quem tem princípios na vida. Daniel demonstrou isso, por isso ele se torna um exemplo para nós. E vez por outra, estamos comentando sobre Daniel, falando sobre um ponto aqui, um ponto ali, outro acolá, porque a vida dele é rica de exemplos. E ele marcou a sua época, marcou a história, marcou os séculos. E passado tantos anos, tantos séculos, nós continuamos falando sobre Daniel, porque a vida dele
foi uma vida com significado diante da presença de Deus. E aqui, no capítulo 6, quando chegamos aqui, já estava reinando lá Dario, e ele também deixou-se, observando a Daniel e aos demais, ele teve um olhar diferenciado para Daniel. Mas não foi porque o rei quis olhar de maneira diferente, foi porque Deus mostrou ao rei as qualidades de Daniel. Então não era possível que ele ficasse impassível diante disso. E aqui no capítulo 6, conforme li, está escrito assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes. 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. Um reinado grande, amplo, para uma só pessoa, ficaria muito pesado estas coisas. E então ele decidiu dividir aquela província, aqueles 120 presidentes, em 3 grupos de 40 cada, e colocar sobre eles 3 príncipes, que ficariam responsável por cada grupo de 40 presidentes, para que o rei não tivesse prejuízo nenhum, mas que eles trabalhassem com fidelidade, com lealdade e com obediência. Diferente dos dias de hoje, que as pessoas, quando em autoridade, eles não querem abrir espaço para ninguém. Eles querem abraçar tudo com as mãos, sem ter condições, sem ter tempo e sem dar atenção. E por conta disso, as coisas ficam abandonadas pelo meio do caminho, porque a pessoa não tem condição de alcançar a todos. Mas aqui Dario dá-nos um exemplo. Ele separou o povo em grupos e dentro de grupos ele colocou responsáveis, e esses responsáveis, eles se reportavam ao rei Dario sobre o que estava acontecendo. Então aí uma lição importante, a divisão de tarefas e a colocação de pessoas habilitadas para responder diante do rei sobre aquele grupo. E no versículo 2 diz: e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então era Daniel e mais 2 príncipes que o rei Dario tinha escolhido e iria nomeá-los e colocar sobre estes 120 presidentes, conforme disse, em 3 grupos de 40. Por quê? Então, diz aqui, para que o rei não sofresse dano. Então, Daniel foi um dos escolhidos pelo rei. Agora, por que Daniel foi escolhido? Porque Daniel se apresentou? Daniel se mostrou? Não. Daniel já tinha uma vida naquele reinado. Ele agora já estava entrando para a idade adulta, a idade especial, para um ancião, e ele havia passado sua vida toda, desde a adolescência ali, naquele mesmo princípio, naquele mesmo procedimento, aquela mesma maneira de viver. Então Daniel não era um aventureiro, que se apresentava e queria mostrar ao rei que ele sabia alguma coisa. Não, mas era alguém que já vinha de longo tempo e vinha sendo observado. As pessoas, quando mantêm o padrão, quando têm princípios na vida e seguem por eles e são tementes a Deus, estas pessoas são vistas, são observadas, porque Deus mostra cada um no tempo e no espaço em que delas precisa, para que o seu nome seja bendito e glorificado. Então, com esta escolha aqui do capítulo 6, nós vamos observar aqui, conforme disse a princípio, 7 características que distinguiram Daniel, que colocou Daniel como alguém que pode ser olhado como um referencial, uma referência, para que a gente observe a maneira como ele viveu e agiu,
e o que isso trouxe para ele como resultado. Então, aqui no capítulo 6, a primeira característica de Daniel que nós vemos, ela está no versículo de número 3, que está escrito assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes. Eram 120 presidentes e 3 príncipes. De todos eles, Daniel se distinguiu. Ou seja, ficou à parte. Porque tinha nele uma característica que era louvável. E o rei diz aqui, o rei Dário, diz assim, se distinguiu porque nele havia um espírito excelente. Então, havia em Daniel o Espírito de Deus, que é um espírito excelente. E tudo quanto ele fazia, em temor e fidelidade, obediência e dependência de Deus, Deus o ajudava e cooperava com ele. E, portanto, ele era destaque na sociedade, em qualquer lugar em que ele estivesse, Daniel era tido como um destaque. E um destaque positivo. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Como houve essa distinção em Daniel, o rei decidiu que iria colocá-lo sobre todo o reino, sobre todos os presidentes e sobre os príncipes. E Daniel se reportaria ao rei Dario. Este era o pensamento do rei, em virtude do que ele tinha visto e observado na maneira de Daniel. Então, a primeira característica de Daniel é que ele era alguém que se distinguiu, ou seja, que foi preferido pelo rei. E o rei o preferiu, o escolheu, em função da vida que Daniel vivia, do trabalho que ele realizava e dos resultados que o trabalho de Daniel trazia para o reinado. Embora numa terra estranha, trabalhando para um reinado estranho, ele mantinha fidelidade a Deus e oferecia o melhor que ele podia para aquele povo. E aqui, então, o rei Dário queria colocá-lo sobre todos, porque ele se distinguiu. Quer dizer, era um homem preferido. A preferência de Daniel não foi criada por meio de bajulação, por meio de compra, de entregar presentes ao superior para ser, então, colocado numa posição. Daniel nunca se utilizou desse expediente político e diabólico de comprar a posição, comprar o lugar, vendar os olhos das pessoas através do presente oferecido. Não. Daniel vivia a sua vida sem nenhuma influência para ser escolhido. Mas o Deus que conhecia a Daniel, este sim, falava no coração daquela autoridade e ela tinha o seu olhar diferenciado para Daniel, porque era uma direção de Deus. Então, Daniel era um homem preferido, um homem escolhido, um homem que seria colocado numa posição alta diante da sociedade da sua época. E isto por conta da fibra, da firmeza, da dedicação, da lealdade, do compromisso que Daniel tinha, primeiro com Deus e depois em fazer as coisas certas, sem nenhum engano, sem nenhuma coisa escusa. Então, esta é a primeira característica. Daniel, um homem preferido. A segunda característica, nós encontramos quando ele se distinguiu e o rei certamente deve ter revelado este propósito. Então surgiu ali uma perseguição contra Daniel e convencer o rei a fazer um edito para que não se orasse ao Deus do céu,
por um espaço de 30 dias, mas sim ao rei. E Daniel, quando soube que isso estava escrito, ele, como de costume, ele ia para sua casa, abria as janelas voltadas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava ao Deus dos céus. E aqueles que se tornaram inimigos de Daniel encontraram ele orando e falaram ao rei, e o rei então teve ali uma situação que ele concordou a princípio, mas que agora estava descobrindo que tinha sido uma emboscada, uma estratégia para tirar Daniel do foco que Deus o havia colocado, e o rei estaria ali somente para cumprir o propósito de Deus para a vida de Daniel e para a bênção daquele reinado. Então Daniel era um homem de oração. Ele não se deixou levar quando viu que estava cercado, quando viu que havia uma lei que não poderia ser negada, não poderia voltar atrás, não poderia ser revogada, mas que ela se cumpriria, e mesmo assim, Daniel não deixou de orar. Eu vou orar aqui, mas eu não vou mais abrir a janela para Jerusalém, eu também não vou orar falando, eu vou orar no pensamento. Assim ninguém sabe que eu estou orando. Não, Daniel não se prestou a fazer isto, não. De maneira nenhuma. Aquilo não teve nenhum impacto negativo na vida dele. Pelo contrário, o motivou a servir a Deus e demonstrar quem ele era, porque até ali Deus tinha sido justo e fiel com ele, e ele não seria infiel com o Senhor. Então ele continua abrindo as janelas para a banda de Jerusalém, continua se pondo de joelho 3 vezes no dia e orando ao Deus do céu. E os adversários o encontraram orando. Então Daniel era um homem de oração. Aqui no versículo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nada mudou o hábito, o comportamento de Daniel. Ele continuou fazendo as mesmas coisas diante de Deus. Então, Daniel, como segunda característica, um homem de oração. Um homem de oração. E por ser este homem de oração, ele foi perseguido. Todos aqueles que se devotarem a servir a Deus piamente padecerão perseguições. Todos aqueles que abrirem mão de tudo para viver em constante comunhão com Deus, através da oração e da consagração de vida, e o estudo e a leitura da palavra de Deus, vão encontrar adversários por este mundo afora. E vão encontrar, inclusive, adversários até mesmo no meio religioso. Mas o que importa é que eles sejam firmes naquilo que decidiram servir a Deus. Então, por conta disso, Daniel foi perseguido. A lei dizia que quem orasse a outro Deus seria colocado na cova dos leões. Então, Daniel foi também um homem perseguido. Não era porque nele havia um espírito excelente, ele era alguém preferido, ele era um homem de oração, que estas coisas não aconteceriam para ele. Existem pessoas que têm um pensamento que quando eles consagram a vida a Deus e se dedicam a Deus, eles não podem passar por perseguições, por ameaças, por vingança, por sofrimento. Mas este pensamento está errado. Ele passa do mesmo jeito, só que ele passa debaixo da direção de Deus e Deus está presente com ele para fazê-lo vencer. Então Daniel foi também um homem perseguido.
Mas mesmo na perseguição, à semelhança de Paulo, ele não mudou 1 milímetro a sua vida. Ele continuou na mesma trajetória, no mesmo comportamento, na mesma dedicação que vinha servindo a Deus desde a sua infância até aquele momento ali na Babilônia. Então, Daniel era este homem perseguido. E no capítulo 6, versículo 20, nós vamos encontrar outras características de Daniel. Quando o rei chega-se à cova, depois de ter lançado Daniel na cova, não podia invalidar a lei, ele disse: o teu Deus a quem tu serve, ele poderá te livrar. E no versículo 20 está escrito assim: Daniel, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei. Disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Essa foi a pergunta que aquele rei fez. Então, Daniel era um homem perseverante. O próprio rei dizia: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Então, até o rei sabia que Daniel servia a Deus de maneira perseverante. Não era um dia sim, outro não, uma semana sim, outra não. Não, Daniel era perseverante, era contínuo, servindo a Deus em todos os momentos da sua vida. Então, era um homem persistente, um homem que não se dobrava, um homem que não mudava, um homem que continuava naquela mesma trajetória, porque desfrutava da presença de Deus na sua vida. Ele era um homem persistente e ele era também um homem que tinha de Deus a proteção, porque o rei disse aqui: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então o rei também sabia que Daniel era alguém protegido diante de Deus. Porque quem serve a Deus com essas características, Deus protege, Deus livra, Deus defende, Deus ampara, Deus está junto. Os leões poderiam devorá-lo? Podiam, mas não o fizeram por quê? Porque Deus estava com Daniel. Daniel tinha provado a vida dele com Deus. E Deus não o deixou sozinho em momento algum. Deus esteve lá com ele naquela cova e os leões nada puderam fazer. Ele saiu são e salvo. Os seus inimigos foram lançados e foram despedaçados, destruídos. Daniel seguiu mais adiante no reinado. Por quê? Era alguém que tinha perseverança em servir a Deus e contava com a proteção de Deus sobre a sua vida. Deus não o livrou da cova dos leões, mas Deus o livrou na cova dos leões. Então, este Daniel tem esta característica, que ele era alguém privilegiado e persistente. E no versículo 22, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Então Daniel, além de ser este homem privilegiado, por quê? Deus o livrou da boca dos leões. Persistente, porque continuamente orava a Deus. E agora aqui no versículo 22, ele diz: o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal. No versículo 22, nós encontramos aqui um homem que foi guardado, protegido pelo Senhor. Então, observamos aqui
estas características na vida de Daniel. E a última delas encontramos aqui no versículo de número 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, Daniel era também um homem próspero. Prosperou com Nabucodonosor, prosperou com Belsazar, prosperou com Dário, prosperou com Ciro. Em todos eles, Daniel revelou-se um homem próspero. E a prosperidade na vida de Daniel, ela vinha em função da vida de comunhão que ele tinha com Deus. Então, Deus o prosperava. Por isso, Daniel foi um homem próspero. Então, veja, no único capítulo de Daniel, 6 qualidades excelentes, 6 qualidades que ele demonstrou em vida e que fica para nós como um referencial, um parâmetro, um modelo, um caminho a seguir. E se nós quisermos, em servir a Deus, desfrutar destas características que Daniel demonstrou aqui, é seguir o caminho que ele seguiu. A vida totalmente entregue a Deus, consagrada e santificada para servir a Deus, firmada em princípios que não se deixam levar e mudar por circunstâncias ou situações que se apresentem de maneira adversa. Em toda e qualquer circunstância ou situação, Daniel manteve-se o mesmo. Ele não mudou. Ele continuou sendo aquele Daniel. E quando alguém falava Daniel, a turma já sabia quem era Daniel. A turma já tinha visto Daniel. Daniel não vivia de aparência. Ele vivia de princípios. Ele tinha vida com Deus. E ele não escondeu a sua vida de comunhão com Deus das pessoas. Não, eu vou esconder aqui, ninguém pode saber que eu sirvo a Deus. Não. Ele serviu a Deus e todo mundo sabia. Não escondeu nada. Para ganhar vantagem ou posição, vou ficar quieto para ver se ganho um lugar no reinado. Não. Aí foi que ele falou mesmo e serviu a Deus e mostrou, e as pessoas viram e foram na casa dele e constataram que ele continuava servindo a Deus, como sempre tinha feito. Então eu disse, não pode ser. Então vamos ver na lei do Deus dele, porque na vida dele não achamos nada. Foi procurar na lei de Deus, também não achou nada. Daniel era um homem de testemunho. Então, são 7 características que observamos aqui na vida de Daniel e que essas características podem também ser implementadas na vida do verdadeiro cristão. Aquele que serve a Jesus por amor, serve a Jesus com alegria, com gratidão, com sinceridade e tem princípios espirituais pelos quais ele preza e ele não se deixa levar por qualquer que seja a oferta ou a situação que se apresente. Mas ele mantém-se diante da presença de Deus. Então, este pode exemplificar nos nossos dias o testemunho de Daniel. A vida que Daniel viveu. Uma vida que foi agradável a Deus. Uma vida que foi reconhecida pelos homens. Foi reconhecida pelos inimigos. Uma vida que todos conheciam. Quantos conhecem a sua vida? Quantos conhecem a minha vida? A nossa vida é conhecida das pessoas ou nós escondemos aquilo que somos? Daniel não escondeu. Daniel se revelou quem ele era. E as pessoas, qualquer que perguntasse, e Daniel, eles saberiam dar a resposta certa. Quem era Daniel?
As pessoas dos nossos dias podem dar uma resposta certa de nós, de mim, de você, de cada um de nós que servimos a Deus, aqueles que nos veem, que nos observam, que convivem conosco, eles podem dizer algo a nosso respeito com relação à nossa vivência com Deus? Ou não? Ou eles não sabem que nós servimos a Deus, mas de maneira oculta, escondida? Não. O cristão é para viver na luz, não é para viver nas trevas, não é para se esconder, é para viver naturalmente a sua vida devotada a Cristo. Então, vamos trazer à memória as 7 características de Daniel. No versículo de número 3, ele foi alguém que se distinguiu dos demais. Então, ele foi alguém que o rei preferiu. Ele foi um homem preferido, escolhido. Teve essa primeira característica. A segunda característica é que Daniel era um homem de oração. Não importava a proibição de onde viesse, a vida de oração de Daniel não sofreria interrupção. Ele continuaria orando ao Senhor. E Daniel também foi um homem perseguido. Devido à sua vida com Deus, ele sofreu perseguições, mas mesmo na perseguição, ele não negou ao Senhor. Ele não abriu mão para fugir da perseguição. Ele a enfrentou, mas manteve o seu contato com Deus de maneira segura e permanente. Observamos também que Daniel era uma pessoa, um homem persistente. Continuamente ele estava servindo a Deus. Continuamente. Não era uma vez sim, uma vez não. Quando a coisa ficava difícil, ele abandonava a Deus. Quando a coisa melhorava, ele voltava a servir a Deus. Ou vice-versa. Não. Daniel constantemente, ou seja, de maneira perseverante. Era um homem perseverante, persistente, não desanimava, não desistia, não mudou o seu proceder diante de apertos e dificuldades. Então ele era alguém persistente, mas ele era também um homem privilegiado, porque o rei disse: o teu Deus a quem tu serves. Todo mundo sabia quem era o Deus de Daniel, porque Daniel revelou quem era o Deus dele. Ele disse: o teu Deus a quem tu serves. Então Daniel era alguém privilegiado. Servir a Deus é um privilégio grande na nossa vida. Mas Daniel era também um homem protegido. Protegido. Quando lançaram na cova, ele disse: o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca do leão, porque foi achada em mim inocência. E por último, Daniel foi um homem próspero. Ele prosperou em toda a sua vida. Daniel foi próspero. Então estão aí estas 7 características de Daniel. Primeira, preferido, um homem preferido. Segundo, um homem de oração. Terceiro, um homem perseguido. Quarto, um homem persistente. Quinto, um homem privilegiado. Sexto, um homem protegido. Sétimo, um homem próspero. Estas as características na vida de Daniel, dentro deste capítulo 6 do livro que leva o seu nome. Que possamos seguir este exemplo de alguém que testemunhou com fidelidade do Deus a quem servia. E o Deus de Daniel é o mesmo Deus que nós servimos. E como ele foi com Daniel, ele pode ser conosco também, se tão somente nós observarmos o exemplo de Daniel,
e seguirmos os princípios que ele estabeleceu na sua vida. Lealdade, fidelidade, temor, obediência, sinceridade e transparência diante de Deus. Que assim seja para conosco e que Deus possa continuar abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.